Beleza, minha gente, olha só. Fizemos aí alguns vídeos falando sobre os instrumentos sonoros de corda, né? E agora vamos fazer alguma sequência falando sobre os instrumentos sonoros de tubo sonoros, tá? Na verdade, os instrumentos de tubo são os instrumentos de sopro e com alguma adaptação também posso falar dos instrumentos de percussão, tá bem? Bom, basicamente a gente vai ter um ar vibrando dentro de um tubo. Por que esse ar vibra dentro do tubo? É que muda o motivo dessa vibração. Mas a ideia é essa, é fazer um ar vibrar dentro de um tubo, tá? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala em tubos sonoros, pessoal, a primeira coisa que nós temos que ter muita atenção é que existem dois tipos de tubos. Isso gera muito problema na hora da resolução dos exercícios. Tem gente que não se atenta a isso. Existem dois tipos de tubo. Existe o que nós chamamos de tubo aberto. O que é o tubo aberto, Ricardo? É o tubo onde você sopra por um lado e o som sai pelo outro. Então essa cornetinha que está aqui, você sopra por um lado e o som sai pelo outro. Então isso aqui é um tubo aberto, tá? Mas existe o que nós chamamos de tubo fechado. O tubo fechado, você sopra e o som sai meio que pelo mesmo lado, tá? Isso depende um pouquinho de que instrumento, mas o som sai pelo mesmo lado do lado que está sendo soprado, tá? Um exemplo interessante de tubo fechado, então repara, ó, aqui a extremidade aberta, aqui a extremidade fechada, tá? Um instrumento legal de tubo fechado é essas flautas de bambu. O que acontece? O bambu tem o gomo, né? Então eles cortam, aqui está fechado e aqui está aberto. Então aqui você vai trabalhando com o tamanho do tubo, né? Então você tem esse aqui é o tubo mais comprido e esse tubo aqui é o mais curto. Para cada tubo fazer um som diferente, tá? E você sopra por cima e o som sai por cima, tá? Então isso é um tubo fechado. Bom, beleza. Como é que funcionam os tubos? A ideia inicial de funcionamento é igual, tanto para os tubos abertos quanto para os tubos fechados. Uma vibração inicial do ar, que a gente chama de sopro, gera uma onda estacionária longitudinal. O que é uma onda estacionária? É uma sequência de ventres e nós na coluna de ar existente no interior do tubo. Vamos tentar explicar isso aqui, que isso aqui não é trivial não, tá? Na verdade, quando a gente sopra um instrumento desse, a gente não faz um sopro. O que nós vamos fazer, na verdade, isso muda um pouco de instrumento para instrumento, vamos pensar num berrante ou naquela cornetinha besta ali, tá? Num berrante, por exemplo. Num berrante, nós fazemos algo assim, ó. Nós fazemos o ar passar pelos lábios e pressionamos os lábios. Tá? E pressionamos os lábios. E aí, quando esse ar passa pelos lábios pressionados, você vai fazer o ar vibrar devido a essa pressão. Então, o ar vibrando vem para dentro do tubo. Essa vibração é uma onda. Que se espalha para frente e que se espalha também para os lados. Só que essas ondas que vão para os lados, elas vão refletir e vão sofrer interferência com aquelas outras ondas que foram reto, tá? Então, pessoal, acaba tendo a existência de pontos onde a interferência é construtiva e pontos aonde a interferência é destrutiva. O que vai ser um nó? Um nó vai ser uma região em que a interferência das ondas é destrutiva. E se a interferência das ondas sonoras é destrutiva, naquele ponto o ar não vibra, tá bem? Em compensação, posso também ter uma região de ventre. O que é uma região de ventre? É uma região de interferência construtiva. Onde o ar vibra bastante, o ar vibra com amplitude máxima, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer uma vibração, essa vibração vem para dentro do tubo, essa vibração fica confinada dentro do tubo. Esse confinamento gera reflexões e interferências. Onde a interferência for construtiva, o ar vibra muito, é ventre. Onde a interferência for destrutiva, o ar praticamente fica parado e é nó. Essa é a ideia
inicial do funcionamento. Isso independe do tubo ser aberto ou do tubo ser fechado. Bom, na sequência, meninos, o que acontece? O que muda no tubo aberto para o tubo fechado? Bom, o tubo aberto, pessoal, para começo de conversa, seja ele aberto ou seja ele fechado, a observação visual dos ventres e nós não é possível. Eu não consigo ver onde é que o ar vibra, eu não consigo ver onde é que o ar não vibra. Essa visualização não é possível, tá, pessoal? Então, o que acontece, meninos? O que acontece? Todo lado aberto tem que ter ventre. Aí você fala assim, por quê? Imagina assim, se nesse lado aberto o ar vibra com muita intensidade, a vibração interna é transferida para fora do tubo com a maior intensidade possível. Então, para que um instrumento de tubo aberto transfira a vibração de dentro dele para fora dele com a maior intensidade possível, eu necessito que na extremidade aberta seja um ventre. Eu necessito que na extremidade aberta eu tenha uma vibração muito forte, que aí vibrando aqui na porta vai vibrar aqui fora também, tá? Então, toda extremidade aberta sempre tem ventre. O lado fechado, a onda vai vir aqui no fundo e vai refletir. Exatamente o fato dessa onda vir aqui no fundo e refletir vai fazer com que no final fechado sempre tenha um nó. Todo final fechado, a onda vai e reflete. Esse fato dela ir e refletir faz com que lá no fundo tenhamos uma interferência destrutiva. Tenhamos sempre um nó. Aí, pessoal, repara uma coisa. Aqui então é ventre, lá então é ventre, porque é lado aberto. Aqui é lado aberto é ventre e aqui é o lado fechado é nó. Então, lado aberto, ventre, lado fechado, nó. Lado aberto, aberto, ventre, ventre. Aí, poxa, como é que nós vamos desenhar isso? Eu não consigo visualizar. Alguém teve a ilustre ideia de usar a representação semelhante à das cordas vibrantes. Então, alguém teve a ilustre ideia de chegar e falar assim, vamos desenhar isso assim, ó. Vamos desenhar isso aqui. Aqui seria o ventre, aqui seria o ventre e aqui seria o nó. É uma forma de representar. Lógico que não tem corda nenhuma ali dentro, mas a ideia do desenho permite um bom entendimento do que está acontecendo. Aqui ventre, aqui nó. Aqui ventre, aqui nó. Então, aqui o ar vibra muito, aqui o ar não vibra, tá? Aí, pessoal, onde é que nós vamos chegar? Nós vamos tentar chegar no mesmo local que nós chegamos nas cordas. Nós chegamos numa fórmula que relacionava a frequência do som com as características da corda. Então a gente quer fazer a mesma coisa aqui. A gente quer chegar numa equação que relaciona a frequência de vibração do ar dentro do tubo com a frequência do som que eu vou ouvir, com as características do tubo. Então, a frequência do som, a frequência do ar lá dentro e as características físicas desse tubo. Como é que é essa relação? É esse o nosso objetivo, tá bom? Aí, para a gente poder fazer essa relação, nós temos que, de alguma forma, relacionar o comprimento de onda com o comprimento do tubo. Para isso, a gente lembra de uma coisa que nós deixamos claro quando falamos lá nas cordas. A distância entre dois ventres sucessivos, é sempre lambda sobre 2. E se a distância entre um ventre e outro ventre é lambda sobre 2, a distância entre um ventre e um nó é lambda sobre 4. Então, a distância de um ventre a um nó é lambda sobre 4. E a partir dessa igualdade matemática, dessa relação matemática, nós vamos tentar achar a frequência do som que o tubo faz. Tá bem? Então, vamos lá. Olha só. Vamos começar pelo tubo aberto. Tá? Essa aqui
é a forma mais simples de vibração do tubo. Por que, professor, que é a forma mais simples? Não tem como ter menos que 2 ventres e um nó. Então, a vibração mais simples são 2 ventres e um nó. A vibração mais simples é chamada de primeiro harmônico, harmônico fundamental. Então, tá aqui, esse é o primeiro harmônico, tá? Aqui é ventre, aqui é nó, aqui é ventre, certo? Repara que eu já havia dito que a distância entre ventres sucessivos é lambda sobre 2. Então, eu consigo relacionar o comprimento do tubo com o comprimento de onda. L é um pedaço de lambda sobre 2. Beleza. Esse cara que está desenhado aqui embaixo, é só você fazer uma linha aqui assim, ó. Você vai perceber que se você fizer essa linha, esse pedaço é igual a esse. Então, aqui tem um pedaço, aqui tem 2 pedaços. Ele é o dobro do primeiro, então ele é o segundo harmônico. Exatamente por ele ter cada distância de ventre a ventre é lambda sobre 2, mas tem 2 pedaços. Então, agora, o L não vai ser um pedaço de lambda sobre 2, o L vão ser 2 pedaços de lambda sobre 2. Tá? Lógico que aqui é o lambda do primeiro harmônico, que é maior. Aqui é o lambda do segundo harmônico, que é menor. São lambdas diferentes, tá? E se eu passar para o próximo desenho, eu vou ter 3 pedaços iguais ao primeiro. O fato de ter 3 pedaços, a gente chama isso de terceiro harmônico. E cada pedaço é ventre, é lambda sobre 2. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3 pedaços de lambda sobre 2. Então, repara que a matemática vai ficando muito parecida com aquela que nós fizemos lá nas cordas, tá? L é 1 lambda sobre 2, L igual a 2 lambda sobre 2, L igual a 3 lambda sobre 2. Se eu quiser generalizar essa expressão, eu venho e faço isso. L, N pedaços de lambda sobre 2. Onde o N é o número do harmônico. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Se eu arrumar isso, eu posso botar o 2 para cima e o N para baixo. Aí, arrumando isso, pessoal, eu acho uma expressão para o comprimento de onda. Comprimento de onda igual a 2L sobre N, tá? Mas o meu objetivo não era achar o comprimento de onda. Meu objetivo era achar a frequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou juntar com aquela eterna amiga nossa, V igual a lambda F. Para cada lambda diferente, eu vou ter uma frequência diferente. No lugar desse lambda, eu boto 2L sobre N. Fn, NV sobre 2L. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, N é o número do harmônico, que aqui tem uma coincidência interessante. Primeiro harmônico tem um nó, segundo harmônico tem 2, terceiro harmônico tem 3. Então, ele chega para você e fala assim, eu tenho um tubo vibrando com 5 nós, um tubo aberto, vibrando com 5 nós. Se o tubo está vibrando com 5 nós, esse N é igual a 5. O N é o número de nós quando eu estou num tubo aberto. Lá na corda, aqui era a velocidade da onda na corda. Aqui é a velocidade do som. Por quê? Lá a corda vibrava. Aqui é o ar que está vibrando dentro do tubo. Então, isso aqui é a velocidade do som dentro do tubo, tá? Só que o tubo tá cheio de ar. Se o tubo está cheio de ar, a velocidade do som dentro do tubo é 340 metros por segundo, tá bem? Repara que lá na corda tinha como trocar essa velocidade. Aqui, trocar essa velocidade na prática é uma coisa meio que inviável. Eu teria que tirar o ar do tubo e botar outra coisa, que não faz muito sentido na prática, tá? L, lá era o tamanho da corda, L é o tamanho do tubo. E F? F é a frequência com que o ar vibra dentro do tubo, mas a frequência com que ele vibra dentro e a frequência com que ele vibra fora é exatamente a mesma. Então, na verdade, F é a frequência do som que eu vou ouvir aquele tubo fazendo, tá? Então, olha só que interessante. Se eu pegar tubos pequenos, eu vou ter frequências grandes. Então, você tem alguns apitos que são tubos pequenos. Os tubos pequenos vão fazer frequências bem grandes, vão fazer sons bem agudos. O tubo grande, como um trombone,
é tubo grande, frequência pequena, som grave. Então você fica facilmente relacionado aqui o tamanho do instrumento, do tubo do instrumento, com a frequência que esse instrumento vai produzir, tá bem? Bom, com isso, pessoal, nós falamos sobre os tubos abertos e para o nosso vídeo não ficar muito longo, vamos deixar para um próximo vídeo falar então dos tubos fechados. No mais, um grande abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!